Oi, gente. Eu vou falar hoje com vocês sobre algumas atividades que podem trabalhar, ajudar aí o seu filho, se ele estiver passando por um quadro de ansiedade, ou até como uma forma de prevenção à ansiedade na infância. Bom, alguns aspectos que são interessantes a gente refletir e pensar é que a criança, né, ela, para que ela canalize as emoções, ela externalize, ela consiga colocar toda aquela tensão para fora, ela precisa se movimentar antes de qualquer coisa. Então, normalmente, as crianças, diferente dos adultos, elas precisam movimentar o corpo de alguma maneira. E também utilizar recursos lúdicos. Então, não adianta você querer relaxar seu filho como da mesma forma que você relaxa. Então, por isso que eu vou trago para vocês nesse vídeo algumas ferramentas e algumas estratégias que vão te ajudar a trabalhar o relaxamento, a trabalhar essa questão da espera, né, da expectativa, de como que você pode ajudar seu filho a diminuir esse acelerar, né, esses pensamentos acelerados, antecipatórios que a ansiedade causa. Então, vamos lá. Eu vou trazer alguns pontos aqui importantes para vocês já colocarem em prática aí em casa. Bom, gente, como eu falei, né, a criança ela necessita muito de movimento. Até nós adultos também, né, quando a gente está estressado ou com tensão, com uma tensão ou preocupado, alguns adultos relatam assim, eu gosto muito de fazer atividade física, porque a atividade física me ajuda, né, a liberar, né, as tensões, e é verdade, porque esse sujeito ele libera também alguns hormônios, como dopamina, serotonina, e isso diminui o cortisol no sangue, dá uma sensação de prazer e, de alguma forma, ajuda a diminuir as tensões, a preocupação, a ansiedade. A criança, mais ainda, ela precisa muito de movimento. Então, uma criança que brinca, que ela tem possibilidade de brincar, isso ajuda muito para que essa criança, tanto na prevenção de ansiedade, mas como também para ajudar essa criança a lidar com essa ansiedade. E a melhor forma de brincar, não é a única, mas a melhor forma de brincar para a gente liberar essas tensões da criança, são brincadeiras ao ar livre. Brincadeiras em parques, brincadeiras que a criança tenha contato com animais, né, com plantas, com o ar livre de forma geral. Então, quanto mais possibilidades essa criança tem de brincar ao ar livre, isso vai ajudá-la muito a a diminuir, né, os sintomas da ansiedade ou até a prevenir a ansiedade nela. Então, brincadeiras ao ar livre ajudam demais. E brincadeiras ao ar livre é muito diferente se você mora em um prédio, você descer, vai para o play para o seu filho brincar. Não exatamente é brincadeira ao ar livre. Apesar de ser ao ar livre, né, no caso você não está dentro de um apartamento, mas não é necessariamente isso. É contato com a natureza mesmo. É uma praia, é um parque, né, é lidar com a natureza. É um contato muito mais profundo do que descer para o play e brincar de skate, brincar de bicicleta, correr, não necessariamente. Isso ajuda? Ajuda também e muito. Não vou dizer que não ajuda. Claro que sim, é benéfico sim, é importante essa criança descer, né, brincar, às vezes interagir com outras crianças. Mas o que eu falo é muito mais o contato com a natureza, que ajuda demais. E principalmente em quadros que eu observo de crianças que elas apresentam quadros de masturbação intensa por conta da ansiedade. Muitas e muitas vezes o fato dessa criança só sair, ter contato mais com a natureza e brincar ao ar livre, isso ajuda bastante aí para diminuir, tá? Lembrando que quando eu tô falando de masturbação infantil é quando não se é descartado nenhum abuso, tá, pessoal? Isso eu vou botar, frisar, porque também tem alguns aspectos que a gente precisa investigar dessa criança, porque também eu estou entrando numa área mais de educação sexual aqui com vocês, para deixar claro que tem crianças sim que se masturbam de forma intensa e frequente e tem sinais, né, indica
que essa criança ela passou por um abuso sexual, mas nem sempre acontece. Às vezes a criança ela entra nesse contato, né, do conhecer o próprio corpo e por conta da ansiedade isso acaba virando intenso, tá bom? Então deixar claro que de qualquer maneira, se seu filho apresenta isso, é importante você procurar um profissional para que ele possa te orientar e investigar melhor o que que é. Se é só um quadro de ansiedade, essa criança ela está muito ansiosa e através da descoberta do corpo isso se intensificou, ou é um caso de abuso na infância, tá bom? Então, contato com a natureza ajuda muito, 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 muito. Ah, Carol, mas sei lá, eu não estou podendo sair de casa com muita frequência. Você pode possibilitar esse contato com a natureza em casa. Você plantar alguma coisa com seu filho, né? Coloca um feijãozinho, não precisa nem colocar na terra, coloca num algodão molhado. Possibilita ele ter contato com animais, se você não tem, com outros animais de outras pessoas. Então, você possibilitar também, assim, da forma que você pode, dentro da sua realidade, para que ele tenha um contato também, tá bom? Outra coisa que ajuda muito a criança num aspecto de ansiedade é o desenho e o pintar. Nem todas as crianças gostam de desenhar e pintar. Claro que tem várias formas de pintar. Tem pintar com giz de cera, com lápis de cor, com tinta. Desculpa, gente. Vocês podem, né, experimentar se alguma dessas formas de pintar vai funcionar melhor para o seu filho. Às vezes ele não gosta de pintar com lápis, mas com tinta ele gosta, com giz de cera ele gosta. Então experimente, veja o que é que vai funcionar melhor. Então o desenhar e o pintar ajuda muito a criança a canalizar essas emoções, tá? A arte, de forma geral, ajuda muito. Eu vou deixar aqui para vocês um PDF do Ivan Querino. Ele é desenhista e ele tem muito. O foco dele é trabalhar desenho na infância e com adultos também. Mas ele ensina de forma bem didática, bem simples, como desenhar alguns personagens, né? Algumas coisas, como casa, coisas simples, mas ele transforma de uma forma bem mais elaborada e fácil para que o seu filho desenhe e pinte. E tem algumas atividades nesse caderno, né, nesse PDF, que ele disponibilizou especialmente para os meus alunos, para que vocês consigam ter possibilidades aí de desenho e atividades diferentes com seu filho, tá? Vou deixar aqui em PDF, o PDF direitinho para que vocês tenham acesso. Bom, então falei sobre o pintar, né? O desenhar ajuda essa criança a canalizar. A criança, às vezes, ela também, através do pintar, desenhar, ela canaliza outras emoções, como a raiva. Crianças que têm traço forte, às vezes ela tá colocando uma agressividade para fora. Então, ajuda demais a liberar essas tensões. E, né, e liberando essas tensões, ajuda também nessa ansiedade. Além do que, o pintar e o desenhar tem um processo. Então, você vai passando por a criança vai passando por esse processo e a grande dificuldade de uma pessoa que é ansiosa é passar pelo processo. Eles já antecipam e já querem um resultado. E o desenho, ele possibilita passar por etapas, mesmo sendo um desenho livre ou um desenho estruturado que tem um passo a passo, mas ajuda essa criança a construir e passar por um processo. Então, eu acho que o desenho, além de ser a arte de forma geral, favorece para que essa criança canalize as emoções e trabalhe a ansiedade, ela também ajuda de uma forma indireta a passar por um processo, por etapas, para que esse desenho fique pronto, tá? Então, use e abuse de desenhos, pinturas, porque ajuda bastante crianças ansiosas. Um outro recurso lúdico fantástico é massinha, que muitas vezes os pais, né, não valorizam tanto. É um recurso bem antigo e que até hoje ele é riquíssimo, porque possibilita não só trabalhar a ansiedade, como também a criatividade, né, como também a possibilidade de desenvolver habilidades motoras. E a massinha, ela tem algo muito interessante nela, que é quando a gente utiliza o recurso das nossas mãos, né, na hora do apertar, do modelar,
nesse momento, a criança ela vai também canalizando através das mãos toda essa tensão com esse recurso, né, com a massinha. Então, como eu falei, a criança ela libera muito através do corpo. Nós também, tem gente que gosta até de ficar apertando massinha, né, para relaxar, ou algum slime, alguma coisa assim, apertando e manuseando para dar uma desestressada. Imagine para uma criança que precisa e necessita de recursos lúdicos. Então, a massinha ajuda muito essa criança também a canalizar essas tensões através de uma brincadeira manual. Então, criar possibilidades com a massinha, né? Só o fato de apertar essa massinha também já é algo que ajuda essa criança a liberar tensões. Tem a massinha tradicional, hoje nós temos vários outros recursos, tem aquelas massinhas de areia, né? Uns recursos que é feito, que tem um outro tipo de textura, tem slime, que é aquela geleca que era de antigamente, que chamava assim geleca. Então tem outros recursos também que a gente trabalha. Tem também uma coisa que é super simples, que chega muitas vezes quando a gente pede alguma coisa pelos correios, que são aquelas bolinhas, né, que a gente estoura, que protegem os objetos. Estourar a bolinha ajuda também, você colocar para o seu filho estourar essas bolinhas também é uma forma de liberar a atenção. Então tudo que envolve o manusear para a criança, né, esse aspecto de habilidades motoras, é uma forma também de canalizar, certo? Aí entra também outro ponto que eu falei, né, do manusear, que é o brincar com materiais recicláveis. Gente, é muito rico, maravilhoso a gente possibilitar que essa criança ela tenha a possibilidade de trabalhar e de brincar e de criar seus próprios brinquedos através de alguns recursos reciclar alguns materiais recicláveis que você tem. Pode ser um rolo de papel higiênico, pode ser uma caixa de papelão, pode ser, uma caixa de leite, qualquer coisa que você tenha em casa que possibilite essa criança criar. E aí, nessa criação, a gente vai falar sobre justamente essa questão motora, a criatividade que envolve aí a adaptabilidade dessa criança. Quando a gente cria, quando nós estimulamos a criatividade indiretamente, eu nem digo indiretamente, porque é diretamente mesmo, nós trabalhamos a capacidade de adaptação a diversas situações que a gente vive. Então, a criatividade, de forma geral, ajuda a nossa adaptação em circunstâncias difíceis da nossa vida, porque a gente precisa de criatividade para enfrentá-las. Então, o trabalho com materiais recicláveis possibilita muito isso. Então, não deixe de passar por uma experiência como essa, se você nunca fez ou nunca trabalhou com materiais recicláveis, né, materiais que você nem utiliza mais para criar algo, passe por essa experiência com seu filho, crie alguma coisa, crie um robô, crie um carrinho, crie uma casa, o que vier em mente, o que vocês conseguirem fazer com esses materiais é uma forma, né, de brincadeira que ajuda muito a criança na ansiedade. Além de ser diferente, quebra um pouco, né, do que é previsível. Normalmente essas crianças elas brincam com recursos muito prontos, os brinquedos são muito prontos, né, fazem tudo praticamente sozinhos. E quando você passa pelo processo de construção de algum brinquedo, de algum brinquedo para essa criança ela também vai trabalhando esse processo, esse passo a passo, a criatividade e canalizando também através do corpo essas emoções. Então, isso também ajuda muito na ansiedade, tá? Bom, eu acho que uma outra ferramenta incrível, incrível mesmo, que possibilita muito mais do que trabalhar a ansiedade, mas também uma conexão entre os pais, é uma massagem relaxante. Quando eu falo isso, normalmente as pessoas: "Mas eu não sou massagista, como é que eu vou fazer uma massagem no meu filho?" Você não precisa ser massagista, não é nada profissional. É um momento de contato físico, é um momento de carinho. Então você pode, ter um momento de relaxamento com a sua criança antes de dormir, que é um momento propício até para induzir o sono dessa criança. Você utilizar creme que você tem em casa, óleos essenciais, como
o óleo de lavanda, que ajuda no processo do adormecer, do relaxamento, diminuir a ansiedade, o estresse. Então, você utilizar esses recursos e fazer algumas massagens, um carinho nas mãos ou nos pés, nas costas, né? E esse momento de contato com seu filho e de massagem, essa massagem relaxante, também possibilita diminuir a ansiedade. Então, a ansiedade, ela também pode ser trabalhada com você, aí servindo como ponte, tendo alguma ação, né, que possibilite relaxamento nessa criança, certo? Atividades que você pode fazer que também diminuem a ansiedade, trabalha a ansiedade é a cozinha, é você fazer alguma receita com seu filho, mesmo que seu filho seja muito pequeno, meu filho tem 1 ano, posso cozinhar com ele? Claro, e aí você vai, a criança ela vai te ajudar na medida do possível que ela consegue. Às vezes é derramar um copo, despejar um copo, uma água, né, dentro de um bowl, isso já é uma forma dele ajudar. Então possibilitar também momentos do dia a dia da rotina, como cozinhar, ajuda muito também nessa ansiedade da criança, você possibilitar esses momentos de contato com essa criança também ajuda. Ok? Então vamos aqui, eu vou passar agora para algumas atividades mais direcionadas ao Mindfulness. Quem não conhece o Mindfulness, é um recurso de meditação, na verdade é um tipo de meditação, tem vários tipos, e o Mindfulness é um deles. E o Mindfulness, ele tem um, assim, como uma característica principal trabalhar a atenção plena. Ou seja, ele foca muito que o sujeito ele consiga estar no aqui e agora, esteja na atenção plena naquilo que ele está fazendo, no momento que ele está, né, na atividade que ele está realizando, ele consiga trabalhar essa concentração no aqui e agora. E quando, né, nós trabalhamos muito aqui e agora, a gente ajuda também a diminuir os sintomas de uma ansiedade e até prevenir a ansiedade. Por quê? Como nós bem sabemos, a ansiedade traz pensamentos antecipatórios de situações. Então, a pessoa que é ansiosa, ela pensa lá na frente. O que vai acontecer? Será que vai demorar muito? Será que não vai demorar? Será que vai acontecer o pior? Então, antecipa algumas coisas. E quando nós trabalhamos sempre o presente, desde a infância, nós prevenimos também a ansiedade, como também ajudamos a diminuir essa ansiedade. Então, eu vou dividir com vocês agora algumas atividades que têm, né, são atividades bem do Mindfulness, mas mais direcionadas à infância, tá? Bom, como que a gente pode fazer trabalhar o Mindfulness com a infância? A primeira atividade que eu quero dividir com vocês do Mindfulness é o investigando como um detetive. Essa brincadeira, ela é bem legal, dá para você fazer com seu filho, a partir dos 3 anos, 3 anos você já consegue fazer, né. Se o seu filho for muito pequeno, por exemplo, com 3 anos, você pode diminuir o tempo. Você fazer um tempinho mais curto, que o seu filho provavelmente não vai segurar tanto. Se seu filho for maior, dá para você segurar aí por uns 40 a 60 segundos, mas eu vou explicar direitinho como é que funciona. Você vai propor para o seu filho que ele observe e se concentre em algum objeto, né. E aí, vamos lá, você pode combinar com ele o seguinte: ele vai ser o detetive, né, e ele vai precisar investigar com atenção determinado objeto. E aí, ele vamos, por exemplo, ele escolhe observar um vaso com um vaso de plantas que você tem em casa. E aí, nesse momento, você vai cronometrar, você pode cronometrar ou de cabeça mesmo, você pode contar de 40 a 60 segundos, e ele vai ter que investigar cada detalhe daquele vaso, da planta, as cores, se tem textura, se não tem textura. Ele vai investigar
como se ele não conhecesse aquele objeto, como se fosse a primeira vez que ele estivesse vendo. E aí, o que que você trabalha aí nele? Ele como um detetive investigando aquele objeto como se ele nunca tivesse visto. A concentração plena naquilo. E aí você trabalha eh, o a visão dessa criança, quase foge agora a palavra na minha cabeça. O sentido da visão dessa criança de prestar com bastante atenção àquilo que ela está vivenciando. Por isso que o trabalhar o mindfulness com criança tem que ser algo bem lúdico, bem de brincadeira. Por isso que a gente faz como se fosse detetive, né? Como se a criança estivesse investigando. Então, ela vai investigar aquele objeto. Passou o tempo, 40 a 60 segundos, que ele investigou todos os detalhes daquele objeto que ele escolheu, vocês vão compartilhar o que é que vocês observaram. O vaso é grande, o vaso é comprido, como que é essa planta? A planta se mexe, estava se mexendo com o vento ou não, ela estava parada. E vocês vão dividir, né, entre vocês quais são os pontos interessantes que vocês acharam, investigaram, que vocês observaram. Às vezes você pode investigar uma falha, uma mancha no vaso, por exemplo, que vocês nunca tinham observado e está ali. Então você pode utilizar qualquer coisa, uma ampulheta, um vaso, enfim, tudo que você tiver ao seu alcance ali, no lugar que você esteja, dá para trabalhar isso do detetive. Em qualquer lugar, gente. Essa atividade, ela pode ser feita até em restaurante. Se você for para um restaurante, levar seu filho e quiser brincar com ele de alguma coisa, você pode brincar com essa atividade do detetive, que é uma forma também de meditação, de atenção plena, e ajuda muito com crianças que estão ansiosas, crianças que ficam com aquele pensamento acelerado, né? Sempre pensando o que vai acontecer depois, o que vai acontecer, se vai demorar muito. E aí você já foca no aqui e agora, através dessa brincadeira do detetive, tá? E aí você pode perguntar, o que foi que o detetive identificou nesse vaso ou nesse quadro? O que é que o detetive descobriu? E você pode estar brincando sempre com isso, com esse termo, né? O detetive fulaninho descobriu o quê? Porque aí fica bem uma cara mesmo de investigação, né? Uma cara bem de realmente de descoberta, de algo misterioso. Então é bem legal essa atividade. Outra atividade super simples, é de respiração, né, que tem um foco em respiração, é você utilizar um urso de pelúcia, mas se você não tiver um urso de pelúcia, pode ser algo fofinho, como às vezes uma almofada, algo que seu filho tenha. E você vai solicitar que ele se deite, pode ser na cama ou no chão. Você pode fazer com ele também, vale lembrar. E ele vai colocar esse ursinho ou essa almofada colorida que ele tem, alguma coisa divertida que ele tenha, no abdômen, tá? Deitadinho, vai colocar sobre o abdômen dele e você vai pedir para que ele feche os olhos e respire profundamente. E aí entra o X da questão. Você vai ensinar o seu filho a respirar de forma correta. Como é que você vai ensinar? Você vai pedir para ele inspirar, puxar o ar, como eu estou puxando aqui, por 4 segundos, segurar por 3 segundos e soltar o ar por 4 segundos, mais uma vez. Então é 4, 3, 4. 4 segundos inspira, 3 segundos segura, 4 segundos solta. Carol, posso fazer isso com meu filho pequeno? Pode. Às vezes, com 2 anos e meio já dá para você fazer essa brincadeira. Às vezes, o seu filho não vai entender muito esse, né, segurar por 4 segundos, segurar por 3, soltar por 4, mas não tem problema. Você pode fazer com o seu filho pequenininho também, bem pequeno, essa atividade. O importante é ele respirar. E ele pode te copiar, tá? Se for muito pequeno, que fica mais difícil de você explicar essa questão dos segundos, você pode pedir para ele fazer igual, para que ele faça igual a você, como uma forma de relaxamento. E aí, você vai pedir para ele respirar, para ele relaxar e observar como o ursinho ou a almofada, ela sobe e desce no abdômen. Então, a mãozinha dele vai ficar sobre
o ursinho de pelúcia, e aí durante a respiração você pergunta: "Filho, olha, quando você respira, assim, profundamente, o ursinho sobe, o ursinho desce, você está percebendo como o seu como a sua barriguinha sobe e desce?". E aí você vai ensinando seu filho a respirar de forma correta. Inclusive, a respiração, ela é muito o foco do mindfulness, né, em qualquer meditação a gente foca muito também no aspecto de respiração. Se você ensina desde cedo isso, a focar na própria respiração, isso ajuda na ansiedade. Isso ajuda em um momento até de descontrole dessa criança, tá? É um momento de desacelerar. Quando a criança ela respira de forma mais lenta, mais concentrada, isso diminui também os níveis de cortisol no sangue. Se essa criança ela está muito tensa, ela está muito elevada, está muito excitada, muito eufórica, isso também ajuda essa criança a relaxar. Então, é uma brincadeira super simples, né? E que tem um potencial enorme de você já trabalhar a meditação bem em cima da respiração com seu filho, mesmo pequenininho, tá? Outra brincadeira que a gente também trabalha a questão sensorial, mas nesse caso é a auditiva, que é a brincadeira Que Barulho é Esse? Bom, essa brincadeira consiste da seguinte forma. Você vai vendar os olhos, né, do seu filho e você vai fazer alguns sons. Você pode bater uma colher numa panela, né, você pode bater 2 canetas, enfim, aos sons que você conseguir fazer. E aí ele vai ter que adivinhar de onde que vem, o que som é esse, tá. E aí você vai possibilitar que ele você pode inclusive, para até a depender da idade do seu filho, você pode mostrar os objetos que você selecionou, sei lá, você selecionou uma caneta, uma panela, uma colher, três colheres, e aí a partir desse material você vai fazer os sons, né, misturar esses sons, bater uma colher na panela ou então a colher com a caneta, e ele vai ter que adivinhar quais são os objetos que estão, fazendo esse som. Então a brincadeira trabalha muito a questão sensorial auditiva. A criança, ela vai se concentrar nos sons que ela está escutando, para que ela adivinhe. Então, trabalha a atenção plena, que é do aqui e agora, né? Do prestar atenção no que está acontecendo. Pessoal, gente, assim, essas atividades que eu estou compartilhando para vocês, que é uma forma de brincar, então a criança ela vai meditar, né, de uma certa forma, brincando, possibilita que você também faça, às vezes, um trabalho de meditação, por exemplo, assim, em algum lugar, seu filho está muito, se você percebe que seu filho está muito ansioso ou está muito agitado, você pode utilizar essa brincadeira no momento que o seu filho está agitado, no momento que você percebe que ele está tenso. Porque quando você utiliza esse recurso, você lembra: "Ai filho, vamos brincar agora aquela brincadeira dos sons?", né. E aí você pode adaptar, por exemplo, você não necessariamente vendar os olhos da criança, mas você adapta em situações de vamos fazer um silêncio e tentar escutar o que é que está aparecendo aqui de som, e aí você presta atenção, às vezes é uma buzina de um carro, às vezes é o som do vento, às vezes é o som de uma planta batendo, às vezes é o som do tic-tac do relógio. Então você pode também adaptar essa brincadeira do barulho, dos sons, no dia a dia. Porque quando você trabalha essa concentração da criança nos aspectos sensoriais, né, da visão, da audição, do paladar, do olfato, você trabalha a diminuir, você concentra a sua criança no aqui e agora. Principalmente nessas situações que você percebe que seu filho está agitado, ansioso, e você precisa que ele, diminua e relaxe. Então você pode utilizar essas brincadeiras também no dia a dia, não necessariamente de forma isolada, mas também como um recurso para ajudar essa criança a relaxar, tá? Então, essa é a brincadeira do Que Barulho é Esse, tá? E outra coisa, né, pra gente fechar aqui, você pode utilizar também a parte sensorial do olfato, adaptando essa brincadeira Que Som é Esse? Então, você pode vendar o seu filho e dar alguma fruta, alguma essência,
cheirinho de óleo, qualquer coisa, algum cheirinho, e que você vai pedir para que ele cheire aquela fruta, por exemplo, e ele tenha que adivinhar o que é. Você pode dar um limão para ele cheirar, ele vai ter que adivinhar um limão. Você pode dar sei lá, uma maçã e ele vai ter que adivinhar que tem um cheiro de maçã. Você pode dar qualquer coisa e ele vai ter que adivinhar o que que é, né. Essa parte sensorial ajuda, agora sim, é sensorial mesmo, se é olfato ele não vai poder explorar com as mãos, apenas o olfato mesmo. O auditivo também e assim por diante. Então a gente vai concentrar essas atividades nos sentidos dessa criança, que nesse momento que ela está concentrada, prestando atenção naquela atividade, ela está no aqui e agora, né. E aí você pode adaptar às situações mesmo que você percebe que seu filho está mais tenso, mais agitado, mais ansioso, então você pode adaptar essas situações, esses momentos. Eu falei até do restaurante para vocês, né, do desenho, mas vamos supor que você esteja realmente num passeio, num restaurante, e aí você pode fazer uma atividade como essa. Seu filho está agitado, seu filho está ansioso por alguma coisa, está ansioso para brincar, ou está ansioso para ir no pula-pula, está ansioso para ir para casa, ansioso por alguma coisa, você pode propor essa brincadeira também, de: "Filho, vamos ver aqui se a gente sente cheiro de quê? Vamos sentir aqui, o que que tá aparecendo? Tá com cheiro de macarrão, tá com cheiro de café, tá com cheiro", e você pode também trabalhar a questão do cheiro, né, o o olfato, a audição, a visão. Então, pessoal, tudo isso que eu trouxe aqui, todas essas atividades, a gente pode adaptar. Até o da respiração, do ursinho, nós também podemos adaptar no momento que essa criança ela está muito ansiosa ou muito irritada, a gente relembrar. Lembra como que a gente respira, que a gente fez com o ursinho? Vamos respirar agora, profundamente, igual com o do ursinho. Você também pode utilizar esse recurso e adaptando a outras situações. Ficou claro? Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado, gostado e coloquem em prática. Não adianta a gente só, né, só assistir e ver, ai, que legal, muito bom, mas coloquem em prática, pratiquem, porque são atividades simples, não precisa de muita coisa e que tem um valor imensurável. Realmente, a meditação na infância, a gente pode fazer sim, e de forma leve, de forma lúdica, que é a única forma que realmente o seu filho vai internalizar de f como algo prazeroso, né. Não adianta você pedir para o seu filho sentar, fazer e ele vai meditar, não. A gente pode trabalhar a meditação, a concentração no aqui e agora, mas através de uma forma mais leve, mais lúdica, mais animada, mais divertida. É muito mais atrativo, né, e o seu filho vai ter muitos benefícios. Tá bom? Então é isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e pratiquem, tá certo? Beijos e tchau, tchau.